Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te render graças, nós queremos te louvar, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui na comunhão do corpo. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor preparou este tempo, este momento, para nos direcionar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, guarda e protege, Senhor, cada família que está aqui representada. Senhor, que todo sono, todo cansaço, Senhor, caia por terra. Em nome de Jesus, e que o propósito da tua palavra se manifeste na vida de cada um, eu te peço. Em nome de Jesus. Leva cativa agora, Senhor, a nossa mente a ti, Senhor. Amarramos o valente na autoridade que é nome de Jesus. Que toda interferência maligna seja repreendido na autoridade que é no teu nome. Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado na minha vida. Que não seja eu a ministrar a tua palavra, mas que o teu Espírito Santo se manifeste de forma poderosa, Senhor, trazendo convencimento aos corações, trazendo aqui, Senhor, a leveza da tua palavra, e que com poder e autoridade se manifeste no nosso meio. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Sandra e o pastor Júnior pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês essa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração esses dias. Aqui, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado ao avivamento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a vida e a história de Jonas. Jonas, ele era filho de um profeta chamado Amitai. E diferente de outros profetas, Jonas, ele foi chamado pelo Senhor para ir contra Nínive. Os profetas, eles eram levantados pelo Senhor para instruir Israel, para dar uma palavra a Israel. Agora, neste momento que nós acabamos de ler, Jonas é levantado por Deus para ir contra a cidade de Nínive. E a história de Jonas é um dos maiores relatos sobre arrependimento e avivamento nas Escrituras. Como eu acabei de falar, ele era filho de um profeta também. Mas ele foi chamado para pregar uma palavra de juízo. Fala assim comigo, juízo. Quem gosta de juízo aqui? Ninguém gosta de juízo, né? Mas nós vamos ver aqui no decorrer da palavra que é importante nós nos atentarmos quando Deus levanta alguém com uma palavra de juízo. E a palavra de Jonas sobre a cidade de Nínive era de juízo. Porque aquela cidade de Nínive existia ali um império muito forte. E o império assírio, ele era conhecido o poder, o império mais maligno, mais violento que existia. Então Deus chama Jonas, e nós vemos aqui no versículo, no início do versículo, que Deus falou com Jonas: Jonas, se levanta e vai contra Nínive. Mas Jonas, ele se levantou e ele se dispôs, mas para fugir. Por que Jonas se levantou para fugir da presença de Deus? Por que Jonas, ele não foi em direção da voz de Deus para levar aquela palavra de juízo que Deus estava instigando ele a levar para aquele império, para Nínive? Porque ele bem sabia e conhecia que o império assírio, ele era conhecido por sua crueldade e opressão. E havia se tornado o símbolo de maldade naquela época.
Era tão terrível que eles tiravam crianças do ventre da mãe com a mãe viva. Era uma violência terrível, maligna. E Jonas, ele conhecia e sabia desta maldade. Eu estou trazendo para vocês aqui sobre o contexto de como que era a cidade de Nínive. Uma cidade de muita perversidade, onde reinavam assassinatos, roubos, crueldades, e como matança de crianças e tortura de prisioneiros. Nínive representava tudo que estava errado no mundo naquela época. Nós tivemos lá no início da Bíblia, fala também sobre Sodoma e Gomorra, que Deus, através de Abraão e da intercessão, preservou Ló, mas destruiu Sodoma e Gomorra. E agora nós estamos vendo Nínive, uma cidade aproximadamente de 200 mil pessoas na época. E aqui em Jonas, capítulo 1, versículo 2, fala assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Uma reflexão, irmãos, como que está o mundo hoje? Como que está o tempo? Será que está páreo a páreo, igual a Nínive? Tantas atrocidades que nós temos visto acontecer dia após dia. Eu não sei vocês, mas eu não consigo assistir jornal. Não consigo. É muito difícil eu pegar uma coisinha aqui, mas é terrível. E quando eu me deparo com o jornal, eu falo: clamo o sangue de Jesus. E aqui existia um grande desafio, o desafio de Jonas, em um contraste com os outros profetas, como eu acabei de falar, era de enviados a Israel. Ele foi chamado a levar a mensagem de arrependimento, mas não para o povo de Deus, mas agora para os gentios. Ele foi chamado ao arrependimento, a levar o povo ao arrependimento, o povo inimigo, o povo que levava destruição para os seus. Então Deus levanta Jonas e fala assim: vai lá e você vai pregar. Ei, presta atenção. Se Deus levanta um pregador, é porque Deus está enxergando uma oportunidade de salvação. Mas eles são malignos, eles são os inimigos. Ei, vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: Deus é amor. Olha, mas ele também é fogo consumidor. Viu, Roberto? Deus é amor, mas também é fogo consumidor. E para Jonas, essa era uma missão quase impossível, pois ele não via como esse povo merecia a misericórdia de Deus. Como é que pode esse povo tão maligno, tão cruel, tão maldoso, receber a misericórdia de Deus? Como que isso pode acontecer? Será que Deus vai mesmo alcançar este povo? E quando Deus levanta um pregador, como eu acabei de falar, é porque Deus está enxergando salvação. Às vezes nós fazemos sim um julgamento de quem pode e quem não pode ser salvo. Ah, fulano de tal fez tantas atrocidades, fez isso, fez aquilo outro. Irmãos, mas não existe nem pecadinho, nem pecadão. Tudo é pecado perante Deus. Como a palavra fala, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E se todos foram destituídos da glória de Deus, cabe eu e você corrermos atrás para que essa glória de Deus se manifeste na nossa vida. Então Deus, ele chama Jonas com um propósito de avivamento e arrependimento. E Deus escolheu Jonas para anunciar o juízo. Será que Deus está te chamando hoje para se levantar como Jonas? Nessa geração, no meio da tua família, no meio da tua casa, Deus tem um propósito. Mas, ao mesmo tempo, Deus dá uma chance ao povo de Nínive para se arrepender. Deus falou para Jonas: vai lá e prega. Vai lá e anuncia que as obras que eles estão fazendo são obras más. E que eu virei com um juízo. Se Deus está avisando, é porque Ele vai fazer. Só, queridos, que o verdadeiro avivamento começa com um arrependimento. Não existe o Senhor avivar sem arrependimento.
E Deus sabia que se o povo de Nínive se arrependesse de seus maus caminhos, ele os perdoaria. Aqui que era a birra de Jonas. Porque Jonas conhecia a Deus. Não era de ouvir falar, era de com ele andar. Jonas conhecia a Deus. E ele sabia que se ele fosse lá e pregasse, o povo se arrependesse, Deus não ia matar aquele povo. Deus não iria destruir aquele povo. Jonas 3:10 fala o seguinte: E Deus viu o que fizeram, como se converteram dos seus maus caminhos. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Deus, ao ver a genuína conversão de Nínive, desistiu de trazer o juízo que havia anunciado. Isso nos mostra que Deus não se delicia na condenação, mas busca que todos se arrependam e sejam salvos. Eu sei que muitos estão pensando assim, mas pastora não falou aí do grande peixe, né? Não falou do grande peixe. Mas essa parte da Bíblia, eu vou até falar um pouco, mas é um pouco pequena em virtude daquilo que é o grandioso, o ápice daquilo que o Senhor manifestou lá em Nínive. Realmente, Jonas fugiu da presença de Deus. E como a palavra fala no Salmo 139, se você fazer a sua casa lá na montanha mais alta, ou lá no mais profundo abismo, lá ele vai estar. Não tem como fugir de Deus. Amém? E se tem um esconderijo para você, é Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Voltando, irmãos. Então Jonas, ele fugiu, pegou um barco e foi para Tarsis. E começou uma tempestade, o barco balançou e o povo ficou ali desesperado e lançaram a sorte. Por que está acontecendo? Tem alguma coisa. Enquanto estava aquela tempestade, Jonas estava dormindo. Ele falou, não é normal isso. Vamos levantar aqui, tem alguma coisa na tua vida. E lançaram sorte. Quem já brincou aqui de 0 em 1? Lançaram a sorte. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. E ele foi lançado ao mar. E aí foi engolido por um grande peixe, como vocês já ouviram. Quem não ouviu está tendo a oportunidade de ouvir agora. E ficou lá 3 dias no ventre, 3 dias e 3 noites, no ventre daquele peixe, até que ele se arrependeu. E aquele peixe cuspiu Jonas. Mas em Nínive não existia praias. Jonas, ele foi cuspido sim em uma praia, mas muito longe de onde ele estava. E ele precisou caminhar até Nínive, para que a palavra de Deus, para que a direção de Deus, que o Senhor havia dado a ele, se cumprisse. Então, falei sobre o peixe, agora vamos voltar para o ponto principal da palavra, que é arrependimento. Amém? Jonas, ele viu que o povo realmente não estava, que o povo se arrependeu. Que o povo se prostrou diante de Deus. E por este arrependimento que Jonas sabia que iria acontecer, foi porque ele fugiu. Eu não vou pregar para este povo, porque esse povo vai se arrepender e Deus vai perdoar eles. E isso não é justo que isso aconteça. Quantos de nós já tivemos esse sentimento assim, não vou convidar fulano para ir na igreja, porque se ele for na igreja, ele vai se converter e ele não merece. O povo judeu, né? O povo judeu, eles ainda não acreditam que Jesus veio porque eles querem só Deus para eles. Eu quero Deus só para mim. É só para o meu povo. E pronto, acabou. Só que não, que Jesus veio, rasgou o véu do templo e agora todos nós temos acesso ao Senhor. Amém? Quando Deus chamou Jonas para pregar, ele reagiu fugindo. E a sua fuga revela um conflito interno profundo, porque ele conhecia da misericórdia de Deus.
E Jonas, ele não queria que o povo fosse alcançado, porque eles tinham alguns motivos. A tribo de Jonas, a tribo de Zebulon, havia sido invadidas pelos assírios. E muitos de seus familiares foram crucificados e queimados vivos pelos invasores. Então existia ali no coração de Jonas um desejo de vingança e justiça. E isso tornava impossível para ele imaginar que o povo, de fato, aquele povo cruel, fosse digno de perdão. Isso alguns historiadores eles relatam que a família de Jonas foram pegos pelos assírios e foram crucificados e queimados vivos. E Jonas também, ele temia pela sua vida. Imagina, você ir para uma cidade cruel, uma cidade violenta, onde você sabia que era perversa, e você por 40 dias clamar, olha, Deus vai vir com juízo. Olha, se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos. O Senhor está vindo. Se a cidade era tão perversa, não demorava muito para pegar, amarrar ele e fazer como fizeram com muitos profetas. Não é verdade? Então Jonas, ele sim, tinha esse sentimento porque ele era carne, não era porque ele era profeta que nada poderia acontecer. Aí, por mais, isso aconteceria sim. Porque a palavra de Deus na boca de um homem de Deus, e aqueles que sabem que Deus é fiel na sua palavra, gera temor. Não é verdade? Então Jonas, ele tinha esse temor de saber que ele poderia sim perder a sua vida. Ele sabia que pregar contra Nínive poderia resultar em sua própria morte. Só que o verdadeiro motivo estava no seu coração. E ele não desejava que Nínive fosse salva. E lá em Jonas, capítulo 4, versículo 2, fala assim: e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. Irmão, isso aqui é a oração de Jonas, porque o povo se arrependeu. Porque o povo se prostrou diante de Deus, ele estava indignado com isso. Então ele pediu a morte para Deus, do que se deparar com aquela situação de misericórdia de Deus e de salvação para aquele povo. E disse o Senhor, é razoável essa ira, essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma eiramada e repousou debaixo dela, e a sombra, até ver que aconteceu à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto Jonas, pois se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizestes crescer numa noite, nasceu numa noite e pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais?
Então Jonas, queridos, ele ficou indignado porque Deus havia alcançado Nínive com misericórdia, porque houve um arrependimento. E quando há arrependimento, Deus, ele é fiel. E no Salmo 51, a palavra fala que Deus se agrada de um coração contrito e de um coração compungido. Deus, ele se agrada. Então, quando nós nos arrependemos, quando nós nos prostramos e pedimos para que o Senhor nos perdoe de todos os nossos pecados, e o Senhor encontra realmente arrependimento dentro de nós, ele vai nos perdoar. Amém? E a pregação de Jonas, como eu já falei, ele ia pela cidade falando: olha, a cidade vai ser destruída. Olha, o Senhor, ele virá com a mão forte. Só, queridos, que não há detalhes sobre a graça ou a misericórdia de Deus em suas palavras. Nas palavras de Jonas, apenas um aviso de juízo eminente. Jonas, ele não esperava que realmente aquilo havia de acontecer. Que Nínive viesse e se arrependeria diante do Senhor. O que parecia ser uma mensagem de destruição se tornou um convite à transformação. Eu vou falar de destruição, então eu vou falar. Só que Jonas, ele não esperava isso. E o povo se arrependeu. E eles se converteram. Em Atos, capítulo 2, versículo 38, fala assim, de Pedro. Fala que Pedro também, ele clamou ao povo, que naquele momento estava vendo a manifestação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, ele pregou também arrependimento e o povo se arrependeu. Paulo também, ele pregou sobre arrependimento na cidade de Éfeso e o povo também se arrependeu. E da mesma forma que eles chamaram arrependimento, o Senhor está nos chamando hoje para um arrependimento. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui, querida, as nossas conquistas, elas são muito boas. Para um propósito. Só que o propósito final é para que o nome do Senhor seja glorificado. E que o Senhor se manifeste na nossa vida. E que, de fato, o nosso testemunho alcance outras pessoas, alcance outras famílias. O arrependimento, o povo de Nínive, desde o rei até os últimos súditos, se arrependeu sinceramente de seus pecados. O rei, ao ouvir a palavra de Jonas, demonstrou um arrependimento profundo. Começou pelo rei. Quando o Espírito Santo convenceu aquele rei, ele se levantou. E ele falou: olha, a partir de hoje, nós vamos jejuar. Ele se vestiu com pano de saco. Ele se sentou em cinzas. Porque os prisioneiros eram o povo de Deus. E ele viu o povo se arrependendo desta forma. Em profundo arrependimento. Então, no livro de Jonas 3:6, fala o seguinte: o rei de Nínive se levantou do seu trono, tirou a sua capa real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Ele foi o primeiro que se arrependeu. E lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 12, fala o seguinte: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E lá no versículo 28 fala o seguinte: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos filhos sonharão e vossos jovens terão visões. Mas para que isso aconteça, versículo 22, versículo 28, é preciso, essa cartilha que o Joel fala aqui, no versículo 12, é preciso se converter de todo o coração. É preciso sacrificar a carne com jejuns. Sacrificar a carne em fazer a vontade do Senhor e não a nossa vontade. Com choro e com pranto. Depois de nós termos seguido essa cartilha que Joel nos ensina, aí sim o Senhor fala que derramará do seu espírito sobre toda a carne. E nós seremos cheios do Senhor. Aquele rei, ele entendeu isso, irmãos.
Aquele rei teve um despertar sobre ele e ele teve fome de Deus. Nós precisamos de ter fome do Senhor neste tempo. É tempo de nós termos fome de Deus. Não é tempo da gente fechar o domingo aqui, o culto, celebração da família, voltar para casa e esquecer da palavra, esquecer do louvor, e domingo que vem, ou eu fecho essa janela aqui, domingo que vem eu abro de novo. Não. É uma busca constante, porque o nosso adversário, ele não dorme. Ele está ao nosso derredor procurando quem possa tragar uma oportunidade. E nós não podemos estar embriagados com tantas situações e circunstâncias do nosso dia a dia. Embriagados com aquilo que o mundo pode nos proporcionar, de prazer. Tudo, querido, vai passar, como Eclesiastes fala. E nós precisamos focar o nosso coração, a nossa busca no Senhor. Lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede e de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Olha, glorifica a Deus, porque Ele te trouxe para este ambiente, onde você está ouvindo a palavra de Deus, e você precisa falar: Senhor, eu quero ter fome do Senhor. Eu quero ter fome da Tua palavra, eu quero abrir a Bíblia e mergulhar nela, e me degustar e saborear tudo que o Senhor tem para mim, está aqui. Este é o tempo que o Senhor está nos chamando, querido. É tempo de arrependimento. É tempo de nós nos prostrarmos. E o rei se humilhou, fazendo um decreto que todos os humanos e até os animais jejuariam e se cobririam de saco, clamando a Deus com força. É tempo, foi o que o rei falou. Deus está dando uma oportunidade para nós, Nínive. Não vamos perder essa oportunidade que pode ser a última e única. Uma oportunidade única e pode ser também a última oportunidade. Quantas pessoas que vieram à igreja, foram à igreja, tiveram a oportunidade de aceitar Jesus, de levantar as mãos e falar: olha, eu aceito Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Quantas pessoas foram lá e falaram assim: olha, você não quer ir lá na frente e receber Jesus, não quer aceitar Jesus? Não, não quero não, hoje eu não estou preparado. E ao sair na porta da igreja, foram atropelados, foram acometidos por alguma situação. O chamado de Deus para o arrependimento, para ter uma aliança com Ele é agora. Não é amanhã, querido, porque Jesus vai voltar, é hoje. O amanhã não existe, é hoje que Jesus está nos chamando. Foi para esta mensagem que Deus levantou Jonas. Jonas, vai lá e prega, porque eu vou chegar para aquele povo. E se eles estiverem desapercebidos, eles serão destruídos. Essa palavra é para mim, querido. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração. E é para nós, é para você. Este é o verdadeiro arrependimento. Não há uma mudança momentânea, mas uma transformação completa. Hoje de manhã, na escola de líderes, Leadership School, eu estava falando um pouquinho do meu testemunho. O Senhor me alcançou dos 14 para os 15 anos. E para a glória dEle, eu estou aqui glorificando e exaltando o nome dEle. Fácil não foi a caminhada, mas Ele também nunca prometeu flores. No mundo tereis mas tem de bom ânimo. Ele venceu. E por muitas vezes eu falava este versículo e falava assim: mas era fácil, né, Patrícia? Ele, o Cristo, ele venceu. Só que ele veio em carne e osso, como eu e você. Ele teve oportunidade de ser tentado em muitas situações. Mas ele se manteve fiel e íntegro ao propósito que Deus havia chamado ele. E eu quero te falar que se ele venceu todas as tribulações do mundo, ele deixou esse legado para mim e para você. Nós também podemos vencer, em nome de Jesus. Amém? Em Jonas, capítulo 3, versículo 8, fala o seguinte: mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Olha, eles clamaram fortemente a Deus aqui, irmãos. Iniciou-se um movimento de arrependimento, de oração.
Um movimento de arrependimento e de oração. Você acha que Deus não está no arrependimento? Você acha que Deus não está nesse movimento de oração quando você se coloca, se ajoelha para buscar a Ele? Será que Ele se agrada disso ou não? Ei, vocês estão aí? Sério? Glória a Deus. O Senhor, Ele está nos chamando para este movimento. O Senhor, Ele está nos chamando, nos convocando para este movimento de arrependimento e de oração. É para este tempo, querido, é para agora. Quando eu era mais jovem, eu falava assim, Carol, quando a minha avó me chamava para ir para a igreja, vamos para a igreja. Eu não, vó. Quando eu tiver mais idosa, né? Quando eu tiver mais velha, quando eu tiver mais avançada em dias. Eu tive um arrependimento, queridos. Quando eu me converti, eu falei, poxa, por que eu não experimentei isso primeiro? Antes, o quanto antes, por que eu não experimentei Jesus? Porque eu tenho certeza, se eu tivesse experimentado Jesus, se eu tivesse me dado esta oportunidade, eu tinha iniciado uma caminhada bem antes com Ele. E às vezes nós estamos assim, não, quando eu tiver mais de idade. Só que quando eu tiver mais de idade, eu não vou ter mais o vigor de realizar para Ele. Eu não tenho mais o vigor de ir em um hospital, pregar a palavra. Eu não tenho mais vigor de ir na rua, de ir num presídio, aonde quer que o Senhor quer me levar, mas eu não tenho mais vigor, não tenho mais disposição. Meu corpo está cansado. É agora que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos convocando agora. O arrependimento genuíno de Nínive foi a chave para que Deus os perdoasse ao ver a sinceridade do coração deles, queridos. No Salmo 139 fala que Deus, Ele conhece o mais íntimo do nosso coração. Quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia lá. Então o Senhor, Ele conhece o mais íntimo de nós. E por Ele conhecer, por Ele ter acesso ao coração, Ele viu e estendeu a sua misericórdia. E sabe o que Ele fez? Adiou o juízo de Nínive. Aquilo que estava determinado para Nínive, o Senhor não executou, porque Ele estendeu a sua misericórdia. No Salmo 51, versículo 17, fala: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. O Senhor se agrada de você se colocar na presença dEle com um coração quebrantado, arrependido. Arrependido com sinceridade. E hoje, o arrependimento e o avivamento que o Senhor tem para nós, a exemplo de Nínive, nos ensina que para um verdadeiro avivamento acontecer é preciso um arrependimento genuíno. É necessário, é imprescindível. Para você receber um divisor de águas na tua vida, querido, você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Ah, pastora, mas eu estava analisando aqui, até que a minha vida não está muito ruim, não. Fala, Senhor, Salmo 139 fala, o Senhor me sondas e me conhece. Sabes onde assento e onde me levanto. Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. E se esse caminho, se o caminho que eu tenho tido na minha vida está ruim, está mal, me endireita. Eu quero me arrepender, Senhor, dos meus maus caminhos. E nos dias de hoje, nós precisamos de um avivamento baseado em arrependimento verdadeiro e transformação de corações. Nós precisamos sim, queridos, deste arrependimento sincero. Um arrependimento genuíno e único para experimentar tudo que Deus preparou para nós. Porque o Senhor, Ele tem muito para derramar sobre a nossa vida.
Mas a gente é que limita o poder dele. A gente que limita. Uma vez eu pastoreava uma igreja lá na Estrutural, e o Senhor me acordou bem cedinho no domingo, e falou, vai lá para a Estrutural visitar o povo. Bem cedo. Bem cedo. Eu falei assim, Senhor, mas o povo vai estar dormindo. Vai. E o segredo é ouvir e obedecer. E eu fui. Pá, 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 pá. Oi, fulano de tal. Pastora. Pastora, mas eu estou de pijama ainda. Eu falei, eu estou te treinando para a volta de Cristo. Entrava, não, pastora, mas eu nem lavei o rosto. Não precisa se lavar, não, vem aqui. E orava com eles. Ia para a próxima casa. Tá. Quem é? A pastora Viviane. Mas, pastora, a senhora aqui tão cedo, a senhora não avisou. Olha aqui minha casa como está bagunçada, eu não lavei as louças, não sei o que. Minha irmã, eu estou te treinando para a volta de Cristo. E às vezes na nossa vida é assim. Senhor, eu deixo o Senhor entrar aqui na minha vida financeira, mas na minha vida sentimental, na minha vida amorosa. Não, Senhor, está muito bagunçado, não entre. O Senhor ele só vai entrar em áreas que você permite ele entrar. Se você permitir o Senhor entrar na sua vida por completo, ele vai entrar, porque ele não é invasivo, ele não é invasor. Ele é um cavalheiro, irmãos. Ele é um cavalheiro. E o Senhor está nos chamando hoje e nos dando esta direção de arrependimento. O Senhor está nos chamando agora. E não é assim, hoje eu mudei. Porque a mudança pode acontecer todos os dias, mas a transformação, quando ela acontece, é impossível você voltar. Ao menos que você abra portas para situações acontecerem. Há pessoas que vêm na igreja muito tempo e vem, e a vida continua do mesmo jeito. Mas no dia em que você coloca os pés aqui e se permite ser alcançado pela palavra que está sendo transformada, está sendo ministrada, e você fala, olha, a partir de hoje, a minha vida vai ser transformada, porque eu permiti essa palavra me transformar. Aí Satanás ele perde espaço e o Espírito Santo começa a reinar e a se manifestar na sua vida com poder e grande glória. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós vivamos uma transformação profunda e que vai nos levar ao abandono dos nossos maus caminhos. Isso que o Senhor quer de nós, abandono dos nossos maus caminhos. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Não adianta só chamar, irmãos. É preciso se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É preciso se humilhar, é preciso orar, é preciso buscar e se converter dos seus maus caminhos. Nínive teve a oportunidade de receber isso. E eles se converteram, a começar pelo rei. E também lá em Ezequiel 33:11 fala, nos lembra que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Como Jonas, ele não queria levar a palavra, a pregação para Nínive. Podia morrer todo mundo, né? Todo mundo que faz o mal. Quantas vezes a gente viu uma reportagem e falou, tinha que morrer. Só que o Senhor, ele não se agrada, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Mas o Senhor, ele sim preza que ele se arrependa e viva e tenha um encontro com o Senhor. Porque Deus, ele é misericordioso. Olha para você, olha para mim, irmãos. Ele te alcançou. Ele é misericordioso. Você pode dar um glória a Deus que ele te alcançou. Amém? E o nome dele é mais glorificado ainda, irmão. Porque você permitiu ele gerar uma transformação dentro de você. Amém?
O arrependimento, ele é acompanhado de humildade. Assim como o rei de Nínive, ele se humilhou, nós também precisamos nos humilhar e ter um coração quebrantado diante de Deus e reconhecer as nossas falhas e buscar diariamente a misericórdia do Senhor. Nós precisamos buscar este arrependimento e a sua misericórdia e abandonar os nossos maus caminhos. É fácil? Não é fácil. Só que o Espírito Santo, nosso ajudador, nosso consolador, ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo, ele está ao nosso lado, ele mora dentro de nós. E ele está pronto para nos ensinar, nos instruir. E nós precisamos viver isso, queridos. Nos converter dos nossos maus caminhos. Abrir mão de tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Jonas, depois que ele se arrependeu, ele foi lá e pregou a palavra. E ele foi fiel. Foi fiel à proposta de Deus. Qual era a proposta de Deus? Levar a salvação para aquele povo. E nós, como servos de Deus, nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Às vezes, nós temos a oportunidade de pregar, de falar, nem que seja uma palavra simples para uma pessoa, e às vezes a pessoa está naquele anseio de receber. Esses dias eu indo para o trabalho, essa semana. Estava ouvindo uma pregação, uma pessoa me ligou. Pastora, por favor, ora por mim, chorando. Aí eu peguei a Bíblia, estava com a Bíblia dentro da minha bolsa. Eu peguei a Bíblia, coloquei pausa lá na ministração. E falei, ela, não, pastora, eu estou dentro. Eu falei assim, não, vou esperar você chegar. Eu falei, não, vou orar agora. E li um capítulo da Bíblia para ela, foi o Salmo 25 que o Senhor me deu para eu ler para ela naquele momento. E eu comecei a orar por ela. Comecei a orar. E o Espírito Santo me tomou de uma tal forma que eu nem sabia mais onde eu estava, irmãos. Quando eu abri os olhos, tinha um monte de gente chorando. Porque o Espírito Santo estava presente naquele lugar, realizando algo. Às vezes não era nem aquela pessoa que me ligou, que estava precisando de uma palavra, de uma oração. O rapaz que estava do meu lado chorando. E eu me derramei em lágrimas. Eu falei, hoje eu tirei minha bolsinha de maquiagem de dentro. Falei assim. Ainda bem que eu não coloquei a máscara de cílios e nem lápis de olho, porque senão o negócio ia ficar redondo, né? Mas Deus, Ele quer nos usar aonde quer que nós formos, irmãos. Pastora, mas eu tenho vergonha, mas isso, olha, a palavra fala que se você tem vergonha dele, se você tem vergonha de falar que você serve a Deus, Ele não vai falar de você perante o Pai. É preciso que você fale assim, olha, eu sou servo de Deus. Se o Senhor quer me usar aqui nessa terra, pode me usar, Senhor, eis-me aqui. Porque a pedra, a mula não vai clamar não, porque eu vou clamar. O Senhor pode me enviar. E Jonas, é isso que o Senhor quer, querido, que nós sejamos fiéis à palavra, à direção que Ele dá para nós. Se o Senhor me levantou para eu falar para vocês aqui sobre arrependimento, eu preciso ser fiel a esta palavra. Porque eu não sei qual é a urgência que o Deus tem na vida de cada uma que eu não sei. Se Deus está falando, batendo na tecla, arrependimento, arrependimento, só Ele que está com você todos os dias. E Ele é que sabe da tua vida. E olha só, Deus, Ele não tem compromisso com a minha palavra aqui, não, irmãos. Ele tem compromisso com esta palavra. Amém? Eu posso fazer muitas firulas aqui, isso, aquilo, outro. Mas o Senhor, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se o Senhor me comissionou através do pastor Júnior e da pastora Sandra para compartilhar com vocês essa palavra sobre arrependimento, é porque Ele está falando para mim e para você. Amém? E lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, fala que a palavra de Deus não voltará para si vazia. Não é a minha palavra.
É a palavra de Deus que não voltará para si vazia, mas ela vai cumprir um propósito na vida de cada um. O propósito que o Senhor designou. Olha, você foi salvo, você foi alcançado por Jesus. Coisas extraordinárias estão acontecendo na tua vida. Não volte, não retroceda. Nínive viveu algo extraordinário da parte de Deus. O rei levou o povo a se arrepender. O povo se arrependeu, fez jejum, até os animais jejuaram. Só que depois de mais de 100 anos, mudaram-se os tempos, os reinos, e Nínive voltou à mesma situação. A Nínive teve uma recaída, e as suas consequências foram terríveis. Embora ela tenha experimentado grande avivamento, a manifestação de Deus grandiosa naquele lugar, a cidade eventualmente caiu novamente em seus maus caminhos. Eles retrocederam. Só que aí, irmãos, Deus, em sua misericórdia, enviou um profeta chamado Naum. E agora não tinha mais a oportunidade de arrependimento. Agora era a palavra de juízo mesmo. Num capítulo 1, se você pode abrir a tua palavra aí, num capítulo 1. Naum, perdão. Pastora, a senhora está acrescentando mais um capítulo na Bíblia aí. Meu Deus. Naum, capítulo 1, versículo 1. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o eucocista. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Irmãos, Nínive teve uma grande oportunidade. Experimentou um grande avivamento. Assim como eu e você temos a oportunidade de experimentar o batismo do Espírito Santo, de andar com Jesus, de viver coisas extraordinárias, de ver a nossa família sendo salva, os nossos amigos sendo salvos, mas por um deslize ou por uma situação retrocedermos, permitimos sermos roubados. Nínive teve realmente esse roubo em sua vida. E ela foi totalmente afastada de Deus. Totalmente. E eles viveram uma queda. E essa queda de Nínive nos ensina que após um avivamento genuíno, é crucial manter-se vigilante. Sede sóbrios e vigilantes, pois o nosso adversário, ele está ao nosso derredor procurando quem possa tragar. Você veio no culto hoje, glória a Deus, volta para casa. Ore, lê a palavra, coloque o louvor, amanhã vai trabalhar. Tenha essa dinâmica na sua vida. O Espírito de Deus, ele é dinâmico, querido. Quanto mais você desejá-lo, quanto mais você buscá-lo, mais ele vai se manifestar na sua vida. Ah, não, hoje eu não vou na igreja, está muito frio, o pastor não está lá. Ah, não, domingo que vem eu tenho um chá revelação, eu tenho um churrasco, me chamaram para ir no cinema. E tantas outras coisas vão acontecendo, convites vão acontecendo, de repente, você não está frio, mas está pior, morno. E o morno, o que ele faz? Sangue de Jesus tem poder. Então, todos os dias eu preciso. Salmo 139, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Ei, me ajuda aqui, Senhor. Eu sou falha, eu sou pecadora, Senhor, eu não consigo. É preciso um arrependimento, não um evento pontual,
Mas é preciso, querido, um estilo de vida. O arrependimento não é hoje o culto aqui não, querido. É um estilo de vida, é diariamente você buscando e se arrependendo dos seus maus caminhos. E se não continuarmos a buscar a Deus, nós podemos facilmente recair e perder o avivamento que experimentamos. Facilmente a gente perde a nossa aliança com Deus. O momento, porque o mundo está aí. O mundo está aí para tragar aqueles que são de Deus, aqueles que têm uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu espírito. Receba esta palavra com um maior presente, um presente de amor, de um Pai que te ama e que Ele está te preparando para morar com Ele na eternidade. No Salmo 101, versículo 6, fala que os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E que Ele procura para levar eles para morar na eternidade. O avivamento não vem da nossa própria bondade ou esforço, mas vem do coração quebrantado e arrependido, que busca a presença de Deus diariamente. Buscar a presença de Deus. Nós precisamos clamar por um avivamento, queridos, genuíno, e que comece com um arrependimento. Seja alimentado pela graça e produza frutos de mudança. Essa palavra que eu recebi precisa gerar frutos na minha vida. Esta palavra que você está ouvindo, ela precisa gerar frutos na tua vida. Com certeza o Senhor está fazendo te lembrar de algumas situações que você precisa ajustar. Que você precisa se alinhar com Deus. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus, feche os teus olhos.